Boa noite, vamos começar a nossa palestra de hoje. Eu vou falar sobre escala aritmética, escala logarítmica, basicamente um negócio bem simples, só para a gente entender o que significa uma e o que significa a outra. Então aqui, por exemplo, eu estou com Petrobras, vou limpar tudo aqui. E vou jogar uma escala, isso aqui é uma escala aritmética. Gráfico diário, Petrobras. Eu estou tentando só pegar aqui o mesmo. Eu já tenho a escala logarítmica montada. Na verdade, eu vou botar aqui assim e vou. Ver se eu consigo montar aqui no mesmo. Então, essa aqui é a escala aritmética. Aqui eu estou em 98. Deixa eu aumentar um pouquinho, pegar de 2000. Bom, basicamente, é uma escala aritmética. É uma escala que mede, né? Você tem dentro da, da escala aqui na horizontal e na vertical, ou seja, o x, o y, você tem aqui tempo, né, obviamente, né? E preço. E esse preço aqui é um preço numérico, normal, sem, enfim, o gráfico normal que a gente usa no dia a dia. Quando a gente fala e aqui, enfim, é o aritmético sem nenhum problema. E aqui a gente tem as distâncias, enfim, a distância de 5 para 7,5, tá certo? A mesma distância de 7,5 para 10, ou seja, a cada 2,5 ele vai subindo um intervalo regular, tá certo? Só que nessa escala aritmética, obviamente que de 5 para 7,5, né, eu tenho um percentual enorme. 5 para 7,5 tem um percentual enorme. Aqui eu estou falando de 50%. Agora, se eu pego, por exemplo, de 42,5 para 45, que são os mesmos 2,5, o percentual já cai para 5,88. Então, ele no longo prazo, esse gráfico ele acaba ficando distorcido, tá certo? Enquanto que a gente vê aqui nesse fundozinho que ele tem, né, praticamente pouca volatilidade, e à medida que o tempo vai passando, a volatilidade vai aumentando, tá certo? Na verdade, isso aqui não é a realidade. Se eu pegar uma escala, isso aqui eu estou a partir de agosto de 2001, eu vou pegar aqui também agosto aqui de 2001, puxar um pouquinho mais para cá. Na verdade, essa escala aqui ele teve mais volatilidade. Uai, é isso que eu estava falando para vocês da dificuldade, que ele eu não consigo entender por que ele sai da escala logarítmica aqui. Olha, está em escala log, só que aqui ele não está em escala log.
Essa é a Essa era justamente a dificuldade que eu estava dizendo para vocês. Ah, tá vendo como é que é um negócio esquisitão? Esquisitão. Porque vou pegar aqui assim. A gente tava falando de 2000, olha só. Aqui 2000 agosto, olha só. Olha essa volatilidade toda aqui. E olha só o tamanho dessa volatilidade em relação a essa daqui. Tá certo? Basicamente o que a gente está vendo aqui, deixa eu voltar agora para esse daqui. Vocês estão vendo aqui que aqui praticamente não tem volatilidade nenhuma, né? Só que aqui é exatamente isso que a gente estava mostrando. De 3 para 6, né, ele tem 100%. Só que daqui aqui de 39 para 42, ele não tem 100%. Ele tem 4, 5%, sei lá. 39 para 42, ó, tem 7%. Então a escala logarítmica, ela é uma escala que é um pouquinho diferente. Enquanto a aritmética, né, eu tenho aqui, e aqui na verdade a gente fala de semilog. Semilog por quê? Porque aqui embaixo o x continua sendo aritmético, ou seja, o tempo não muda. O que muda só é o preço. Por isso que a gente chama dessa escala de semilog. Tá certo? Então o preço na aritmética, o preço e a escala não mudam. Tá certo? É uma medida numérica aqui na escala aritmética, nós temos uma medida numérica. Enquanto que aqui no semilog, né, semi porque aqui é aritmética, aqui é o log, a gente tem uma escala, uma medida percentual. Então aqui, por exemplo, se eu falo aqui de 5 para 7,5, eu falo aqui em 50%, 2,5. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra figura que eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo montar essa figura aqui. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Na escala aritmética eu tenho as distâncias entre um preço e outro iguais. Não muda, não muda, não muda, não muda. Tá certo? Vai eternamente. Na escala logarítmica, o que acontece? Aqui em cima eu tenho a escala aritmética. 1 para 2, 100%. 2 para 4, 100%. Vocês estão vendo que a distância aqui não muda. 4 para 8, a distância é sempre 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Só que, quando a gente entra na escala logarítmica, a gente, né, vai ver o que está por trás. A gente vai ver que o percentual acaba mudando. Ou seja, de 4 para 8, aqui ele faz 4. O que aqui seria, né, o normal, sei lá, 10%, 10%, 10%. Esse peso de 1 para 2 aqui acaba tendo o mesmo peso de 2 para 4, mesmo peso de 4 para 8, mesmo peso de 8 para 16. Só que em termos de escala, ele tem uma escala logarítmica. Ou seja, 8 para 16 é 100% como 1 para 2. Só que 1 para 2 é 1 para 2. 2 para 4 é 2, 3, 4. 4 para 8 tem 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu tenho que encaixar essa diferença dentro desse mesmo espaço. E é isso que difere o espaço logarítmico, a escala logarítmica, de uma escala comum. Ou seja, à medida que o preço vai aumentando, para eu manter o mesmo percentual, eu tenho que espremer o preço aqui dentro. Porque aqui quando a gente fala aqui eu já estou falando em mais 8 números. Aqui eu estou falando em 2 números. De 2 para 4, 2, 3, 4. Beleza. De 4 para 8, tem que ter 4 números, tá certo? 5, 6, 7, 8. De 8 para 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E à medida que o tempo vai passando, eu tenho que espremer mais a preço aqui dentro para dar o mesmo percentual. Tá certo?
Gente, eu estou fazendo essa palestra para vocês. Vocês vão ter conversas paralelas, é muito chato. Voltando agora aqui para o nosso gráfico, o que acontece? Ele acaba dando um peso igual nesse início aqui, exatamente o mesmo peso aqui. Então, no final das contas, se eu tenho um spread, digamos assim, dessa envergadura, que ele sai aqui, por exemplo, de 2,75 para 4,76, você tem uma relação de percentual nesse ponto aqui, parecida, por exemplo, com esse ponto aqui. Embora aqui eu esteja falando algo em torno de 24,35 para 36. Ou seja, aqui eu estou falando em poucos reais. Aqui eu tenho que falar em muitos reais para eu ter a mesma correlação percentual. Então, a escala logarítmica é essa. É para me dar o mesmo padrão, digamos assim, onde eu posso comparar esse movimento gráfico aqui, tá certo? Que foi há 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, com o mesmo movimento que aconteceu aqui, no caso aqui em 2009. Eu posso comparar esse preço de 2 para 4 com preço de 30 para 50, enfim, de 20 para 30, como eu posso comparar, tá certo? Eu tenho maneiras de estar vendo o gráfico numa escala percentual onde faça sentido. Nesse caso aqui não faz sentido, tá certo? Aqui ele sai de 1 para 2, subiu 100%. Aqui 1 para 2 é zero qualquer coisa, não é zero nada. Então, quando a gente faz análise de mais longo prazo, tá certo? É sempre interessante a gente mostrar essa escala logarítmica para a gente estar falando, comparando banana com banana, abacaxi com abacaxi, laranja com laranja. Porque nesse caso aqui a gente não está fazendo isso. Num movimento grande como esse aqui, você não está comparando esse movimento de queda aqui com esse movimento de queda aqui. Tá certo? Esse pedacinho aqui, você botar o mesmo pedacinho, esse pedacinho aqui de queda é insignificante perto desse movimento aqui enorme de queda. Tá certo? Se eu tenho um movimento grande de queda aqui eu estou falando de 6,80, 6,08 para 8,15, é um movimento ou de 8,15 para 6,08, aqui a gente está falando de uma queda de 25%. Tá certo? Se eu pego aqui um preço de 33,80 e ponho 25% menos, ele sai de 33 e vem para 25, ó, ele vem daqui para cá. Aqui existe essa correlação aqui, está para esta correlação aqui. Aqui caiu 25%, aqui também caiu 25%. Então, basicamente, o gráfico logarítmico mostra para o longo prazo, ou na época de inflação alta também servia para manter um parâmetro onde a gente possa ter um entendimento melhor do que está acontecendo. Tá certo? Então a escala logarítmica ela serve basicamente para isso, para você ter uma correlação percentual do movimento em relação a uma escala aritmética que você não tem uma correlação percentual, você tem uma correlação numérica. Tá certo? Basicamente era isso que eu queria passar para vocês, de uma forma bem simples e objetiva. E tentem fazer uma análise de longo prazo. Isso aqui é Petrobras. Tentem fazer, isso aqui é a queda de maio, né, de 2008. Olha o tamanho desse movimento em relação ao outro. Ele tem um destaque enorme em relação ao resto do gráfico. Se a gente comparar aqui, por exemplo, com a escala logarítmica. Se vocês verem bem, olha só o interessante. Olha esse movimento aqui de 2002. Tá certo? Esse movimento aqui, ele saiu a grosso modo, sei lá, de 4,7, vou botar aqui 4,7
para fazer uma mínima em cadê aqui? Uma mínima em 3,16. Ou seja, caiu 32%. Se eu pegar esse movimento aqui, esse primeiro movimento, você vê que ele cai, sobe e volta a cair. Então aqui ele saiu. Ele saiu aqui de... sei lá, vou botar aqui, ele está aqui em 42 de 44. 42, 44. Eu vou botar aqui 32,7% menos. Ele vem para 28,56. Ou seja, ele vem aqui mais ou menos. Esse primeiro movimento de queda de maio a julho de 2008 foi o primeiro movimento de queda. Ele deu um solavanco e voltou a cair. Ou seja, eu tenho que comparar esse primeiro movimento aqui a esse movimento aqui. É isso que ele me dá. Se eu entro na escala aritmética, aqui eu estou falando em março, abril, maio de 2002. Aqui, eu estou falando desse trequinho de nada aqui, tá certo? Contra esse movimento inteiro aqui. Ou seja, eu estou comparando abacaxi com javali, sei lá, com avestruz. Olha o tamanho desse negócio e olha o tamanho disso aqui. Na escala aritmética, eles têm a mesma correlação percentual. E é isso que o gráfico logaritmo nos oferece. Tá certo? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Obrigado a todos e até a próxima.